Oi, seus maravilhosos, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com mais um vídeo e hoje vamos falar sobre cílios postiço. Antes de assistir o vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no nosso canal para fazer parte da nossa família maravilhosa. Então vamos falar de cílios postiço, mas eu não quero só mostrar para vocês como eu aplico meus cílios, mas sim sem o delineado. E a gente sabe que o delineado é uma ótima forma de disfarçar e facilitar a vida na hora de colocar os cílios, porque aí a gente não precisa que os cílios fiquem super certinho e bem rente aos nossos cílios naturais. Mas eu quero mostrar aí pra vocês algumas dicas e técnicas que eu uso na hora de aplicar, que fica super fácil e você não vai errar mais. Lembrando que tudo é treino, mas eu prometo que com essas dicas tudo vai ficar muito mais fácil. Então, vem comigo! Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que ter é um espelhinho pequenininho assim, porque assim você vai conseguir chegar bem perto. E o legal desse aqui, como ele é flexível desse jeito, eu vou mostrar pra vocês a melhor posição de colocar o espelho, porque isso vai interferir. Porque se você pegar o espelho e olhar assim, ó, de frente, o seu olho aqui, ó, ele vai estar aberto e olha só como a pálpebra fica fechadinha. Se eu colocar o espelho um pouquinho mais embaixo e reclinar ele para trás, ó, eu consigo olhar aqui assim, ó. Nossa, até cuspi no espelho. Eu consigo olhar para baixo no espelho e aí, ó, olha só como a minha pálpebra vai ficar toda esticadinha. Então isso vai facilitar na hora de colocar os cílios, porque aí eu vou conseguir segurar o espelho bem pertinho, ó. Aí eu chego aqui assim e aí a pálpebra estando esticadinha, eu consigo vir, ó, com os cílios e aplicar sem problemas. Agora vamos falar dos cílios. Então temos aqui, ó, escolhi os meus cílios, tá aqui na caixinha. Os cílios vai depender do seu gosto, do seu estilo. Eu gosto desses mais cheinhos, mas que tem um pouquinho mais de leveza. A base dele é feita com um nylon, então ele é bem flexível. Então isso vai ajudar na hora de adaptar aqui no nosso formato de olho. Então, depois que eu tirei ele da caixinha, a primeira coisa que eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar as duas pontas e vou dar uma dançadinha. Isso daqui vai melhorar um pouquinho o formato dos cílios, porque ele estando muito reto, esse aqui é um cílios mais molinho, mas se o cílios for mais rígido, isso vai atrapalhar na hora de colocar. Eu sempre gosto de usar uma pinça, principalmente porque eu tenho unha grande, mas eu acho que os dedos não são delicados o suficientes, então eu sempre achei mais fácil a pinça. Vou pegar a pinça e vou pegar aqui, ó, pelo meio dos meus cílios, pra gente poder medir. Esse aqui eu já sei que tá no tamanho certo, porque eu já usei ele outras vezes, mas se ele fosse um cílios novinho, é sempre bom conferir, porque às vezes esse comprimento aqui, ó, vai estar maior do que o seu olho e isso vai fazer com que ou te incomode, ou faça descolar, ou faça até o que o seu olhar fique caído, porque se ele passar e ficar caído aqui, ao invés de realçar o seu olhar, ele vai deixar caído e não vai valorizar. Então, peguei o meu espelhinho, eu vou vir por cima aqui, ó, e aí eu consigo ver, eu venho pelo meio e mais ou menos eu já consigo analisar. O canto externo dos cílios tem que estar lá no canto externo do seu olho e o canto interno eu nunca gosto que ele seja muito lá no cantinho, porque isso me incomoda. Então eu sempre trago o máximo que eu sinto que eu vai ficar confortável, que não vai ficar me espetando. Se for necessário cortar, pega uma tesourinha bem pequenininha. Nesse caso, os cílios têm tufos, então fica mais fácil de medir. Se ele não tiver tufos, você vai cortando aos pouquinhos e vai medindo no olho para ver como que vai ficar. Vou pegar aqui primeiro a minha colinha, então, ó, eu espremi um pouquinho, ela escorreu aqui na lateral e aí eu vou aplicar aqui a cola dos meus cílios. Então, essa cola aqui, ela é branca e ela fica transparente. Apliquei uma quantidade generosa que você consiga ver a colinha, ó, ela fica mais nessa parte de trás do que em cima. Então, aqui vocês conseguem ver a quantidade de cola e agora eu vou esperar secar. Então, depois que eu esperei alguns segundos e vi que a cola tá ficando mais pegajosa, eu vou pegar os cílios pelo meio com a pinça. Vou pegar meu espelhinho, vou chegar bem pertinho aqui usando aquela técnica do espelho reclinado aqui.
e vou vir aqui, ó, por cima dos cílios, tem que estar inclinada para baixo, eu vou passar por cima dos meus cílios naturais, ó. Vou colar pelo meio o mais próximo aos meus cílios naturais, ó. Soltei com a pinça. Com a pinça de novo, ó, eu vou pinçar o meio aqui dos meus cílios postiços e vou colocar aqui, ó, lá no finalzinho. E depois eu vou pinçar aqui de novo, pinço o inicinho. Se for preciso, ó, aqui você já dá uma puxadinha para poder alinhar. E aí eu sempre dou umas empurradinhas pros cílios garantir, ó, que tá bem pregadinho. E agora os 2 cílios estão aplicados, eu esperei secar um pouco para só agora a gente passar o rímel. Por que eu gosto de passar o rímel agora, depois que a gente já colocou os cílios postiços? Se a gente tivesse passado antes, os nossos cílios naturais estariam bem levantados e na hora de colocar os cílios isso dificultaria um pouco na hora de colocar. E passando agora o rímel, isso vai auxiliar ainda mais da gente juntar os 2 cílios e ainda deixar um efeito mais natural. Então eu gosto bastante desses modelinhos assim menores, ou qualquer um que tenha cerdas mais densas. E aí, ó, eu vou lá com o meu espelhinho novamente e vou lá nos meus cílios. Eu sempre vou passar o rímel nos meus cílios e não nos cílios postiços. Claro que acaba encostando, mas o foco aqui é passar nos nossos cílios e empurrar ele para ele ficar bem encostadinho nos cílios postiços. Aqui então eles estão bem coladinhos e por um acaso, se ainda ficar distante, você pode usar a base da sua pinça para empurrar aqui e pressionar os 2 cílios juntos, porque aí eles vão ficar bem certinho, ó. Temos cílios postiços sem precisar de delineado e eu gosto bastante de usar assim porque às vezes alguma maquiagem eu não quero fazer delineado, quero deixar uma coisa mais natural ou até mesmo só usar os cílios postiços em algum dia que eu tô com um pouco de preguiça de maquiar, porque os cílios dão um outro tchan, né, pro visual. Então eu espero que eu tenha ajudado aí vocês, lembrando que tudo é treino, então aproveite aí que você tá à toa em casa e vai treinar colar cílios postiços porque na hora de sair vai ficar bem mais fácil. Então espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!